Paz do Senhor, meu irmão, aqui é o evangelista Miguel de Souza, trazendo mais uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. O Salmo de número 20, o versículo 7 em diante, diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns em curvos se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Os que confiam em carros, os que confiam em cavalo, eles caem. A gente olhamos para uma linguagem figurada, o cavalo é símbolo de força. O carro fala de poder aquisitivo. Mas o salmista diz que aqueles que confiam tanto no carro, né, no poder econômico, quanto na sua própria força, cairão. Né? Diz, uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Os em curvas se caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque nós confiamos num Deus todo-poderoso, um Deus que conhece esse universo palmo a palmo. Né? O Salmo de número 139 ele é tremendo porque ele fala da grandeza de Deus, da sua onisciência. Nós já temos uma mensagem no canal sobre isso. E eu quero pregar nesse momento, a mensagem desse momento, eu quero dar uma mensagem temática. Né? Essa mensagem aqui ela vai impactar muitas pessoas. É interessante, você que me acompanha nesse canal, o teu pastor, ele nunca vai assistir as minhas mensagens, porque os pastores, eles não... Eu não vou perder tempo assistindo esse evangelista. Mas você, membro aí, ouça com atenção essa mensagem e estimule ele a assistir esta mensagem, porque esta mensagem, ela é muito séria. Por quê? O tema desta mensagem é a missão do pastor. Vamos ver aqui o maior pastor que já cruzou nesse universo, as palavras dele. Nós estamos aí num momento que muitos brasileiros estão tristes, né? Inclusive muitos pastores, né? Porque o seu candidato perdeu, que também é o meu candidato, também perdeu, né? Mas o que acontece? A diferença entre mim e eles é que eu não me envolvo com a política. Eu estou atualizado sobre a política, mas não me envolvo com a política. Eu oro apenas para que Deus possa orientar os eleitores na hora da votação. Como servo de Deus, a minha obrigação é essa, avaliar um candidato que pelo menos, né, não vá contra os princípios bíblicos, contra aquilo que a gente aprendeu. Mas eu não tenho bandeira partidária, não tenho candidato favorito. E a partir de janeiro, que assumi a minha missão como servo de Deus é orar. Porque a Bíblia manda nós orar pelas autoridades, para que nós possamos ter uma vida sossegada, independente de quem assumir lá. Mas a minha esperança é em Jesus, a minha esperança é em Deus. Por eu não me envolver, quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganhou, e eu louvo a Deus e creio verdadeiramente que a pessoa que assentar naquele trono ali, no governo, será dentro da permissão de Deus. Deus tem a sua vontade diretiva e a permissiva. Então, às vezes, Deus permite que as coisas aconteçam. E eu fiquei muito triste porque os anos vão se passando e no meu tempo de criança, né, você não via um político no altar da igreja. Hoje o que mais a gente vê, os altares das igrejas aí, os políticos subindo nos altares da igreja. O altar, quando eu me entendi quando criança, é um lugar sagrado. Né? Hoje a gente vê aí as pessoas profanando os altares. Eu não estou dizendo que isso aqui, de repente, com a sua igreja não acontece isso. Pastores subindo no palanques com políticos. A missão do pastor é pregar o evangelho. E de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a missão do pastor, é a missão do líder. E a minha missão é pregar o evangelho. Essa é uma incumbência que o Senhor Jesus ele não pediu para mim fazer. Ele me deu uma ordem. Quando lemos lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, ide pregar o evangelho a toda criatura. Não é um pedido, é uma ordem. Uma ordem a gente tem que obedecer. E a ordem do nosso maior pastor. Então a gente vê aí, inclusive eu tenho pastores amigos aí que me ligaram, e a gente conversando, frustrado, não dormiram na noite de domingo. Eu nunca dormi tão bem como no último domingo. Eu tenho dormido, mas olha, como sempre, né? Aquele sono do justo, como disse o salmista Davi, em paz me deitarei e dormirei, também me levantarei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Esse é o sono do justo. Jesus, vamos ler um texto aqui que você vai entender o que eu estou falando. Não é isso? O maior pastor que cruzou nesse planeta foi Cristo. E ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo de número 10, ele disse, versículo 11, ele disse, eu sou o bom pastor e o bom pastor da sua vida pelas ovelhas.
né? Então, o bom pastor é aquele que dá vida pelas ovelhas. Mas Jesus disse, mas aquele que é mercenário é diferente. Quando ele vê vir um lobo, ele foge, deixa as ovelhas e o lobo vem e as arrebata. Jesus não, ele é o bom pastor. Ele deu a vida por mim, ele deu a vida por você, meu irmão, meu amigo, você que nos acompanha nesse canal. Mas eu vou ler aqui um versículo muito interessante, que é o versículo como base desta mensagem. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão João, capítulo de número 18, o versículo número 36 diz assim: Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Você que é um servo de Deus, o seu reino não é daqui. Nosso reino é na eternidade. Nós temos o compromisso de orar, cumprir as normas do nosso país, desde que essas normas não sejam contra a Bíblia. Mas o nosso reino não é daqui. Se eu sou um seguidor de Cristo, o meu reino não é aqui. A minha bandeira não é de A ou B, a minha bandeira é o Evangelho. O Evangelho não é uma religião, o Evangelho é uma pessoa. É o próprio Cristo se revelando através da sua palavra. Então, quando nós lemos esse texto aqui, Jesus, se você analisar o julgamento de Cristo, Jesus passou por 6 julgamentos. Jesus está aqui diante do terceiro. O primeiro julgamento foi diante de Anás, o segundo diante de Caifás, e Jesus vem agora para o terceiro julgamento diante de quem? De Pilatos. Ele era governador da Judéia, a maior autoridade da Judéia naquela época. A gente observa aqui que após Anás e Caifás, se você estudar, eu quero um dia gravar uma mensagem aqui. Na verdade, eu vou ter que gravar pelo menos 3 mensagens sobre os 6 julgamentos de Cristo. Em cada mensagem eu vou encaixar 2 dos julgamentos dele, 2 primeiros julgamentos, o terceiro, o quarto, e o quinto e o sexto julgamento que Jesus passou. A gente vai fazer uma visão panorâmica. Quantos erros? Eu não tenho quase conhecimento de direito. Eu sou um semi-analfabeto, eu estudei só até a 6ª série. Mas se você pegasse um aluno que cursou uma faculdade no terceiro ano de direito, iria encontrar um monte de justiça aqui para levar Jesus até o Calvário. Mas Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. E eles nunca vêm para a luz, porque quando eles chegam na luz, a luz reflete, aparece as suas obras, as suas ações, as suas atitudes. Então Jesus está aqui, Anás e Caifás pegaram Jesus, conduziram à presença do governador Pilatos para que julgasse. Você imagina assim, Pilatos está ali, de repente aquela aglomeração, aquela multidão de pessoas, né, vindo trazer Jesus para ver qual seria a posição da pessoa de Pilatos, o que ele ia dizer em relação a Cristo. Pilatos agora pergunta o que este homem fez. Eles disseram, olha, Anás e Caifás, a turma que foi com ele, os príncipes. Disseram, olha, se ele não fosse pecador, transgressor da lei, nós não estaríamos aqui, nós trouxemos ele porque ele infringiu uma lei. Pilatos disse, então levai e julgai segundo a vossa lei. Aí Anás, a sua turma, disse, não, mas a nossa lei não permite matar homem algum. Ali era para que eles entendessem a forma como Cristo seria morto, seria crucificado. Então Pilatos chama Jesus agora e Pilatos começa a conversar com Jesus. E nessa primeira conversa, Jesus então ficou em silêncio. E Pilatos agora, para provocar Jesus, ele disse logo, tu és rei? Jesus disse, tu sabes ou disseram de mim para ti que eu sou rei? É tu que dizes ou disseram que eu sou rei? Pilatos agora disse, olha, a tua nação, é os judeus que te trouxeram para crucificar, não sou eu. Então agora, Jesus agora diz, o meu reino não é deste mundo. Porque se o meu reino fosse desse mundo, os meus discípulos lutariam por ele. Mas o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse, logo então tu és rei? Jesus disse, para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. A gente observa aqui neste texto, né? É muito interessante aqui esse diálogo entre Jesus e Pilatos, né? E nós vamos nos focar um pouco aqui nessa conversa de Jesus com Pilatos. Pilatos ele ficou muito maravilhado com as palavras de Jesus, porque Jesus ele pouco falava, ele mais ouvia Pilatos, as acusações, né? Então a gente observa aqui neste texto que Jesus disse, o meu reino não é deste mundo. De repente o teu pastor, meu irmão, o reino dele é desse mundo. Porque em vez de estar ganhando alma, falando de Jesus para as pessoas, ele está preocupado com quem vai ganhar, quem vai perder. A Bíblia diz, se você ler no livro de Isaías,
ai daqueles que decretam as leis injustas. Ou seja, as pessoas, quem é que cria as leis? Os legisladores, os vereadores. A gente vê os deputados estaduais, federais, os senadores são os que criam a lei do nosso país, o poder legislativo. A Bíblia tem uma sentença, ai daqueles que decretam leis injustas. Eles não vão ficar impunes, você pode ter na certeza. É impossível uma pessoa cometer uma injustiça com alguém e ficar impune. Eu sou um servo de Deus, mas se colocarem diante de mim uma pessoa, digamos, um alcoólatra, se aquele alcoólatra tem razão e eu estou errado, Deus não vai tirar a razão do alcoólatra para dar para mim só porque eu sou um crente, não. Se o alcoólatra estiver com a razão, Deus vai dar a razão para ele. Mas tem pessoas que eu acho que pensam diferente, pensam que está no mundo diferente. A gente vê os pastores aí, é muito triste o que eu vou falar aqui, talvez você diga, mas isso é um desabafo. Mas essa é a realidade. Subir num palanque para defender, em vez de estar ganhando as almas para Jesus, poderia naquele momento estar orando por uma alma, intercedendo. Eu me lembro que uma certa feita tinha uma reunião aqui num distrito que eu congregava, e veio o nosso pastor presidente, até missionário, hoje já dorme no Senhor, não vou mencionar o nome por questão de ética. E aí o pastor que estava ali responsável pelo distrito mandou que todo mundo se levantasse para receber o pastor. E eu não me levantei. Eu respeito ele como pastor, você nunca vai ver eu falando mal de um pastor, criticando um pastor. Eu tenho pastores e não aceito que ninguém fale mal dos meus pastores, eu não aceito de maneira nenhuma. Se alguém vem falar mal de um pastor meu, eu já mudo de assunto, porque eu não compactuo com isso. Entendeu? Agora, as verdades nós temos que falar. As pessoas podem não gostar de ouvir a verdade. Eu não me levantei. Em seguida, o próprio pastor mesmo que veio, disse, não, fiquem sentados. Eu sou homem igual a vocês. Eu gostei de ver aquela humildade dele. Não se levantar, não. Mas o nosso líder distrital, ele via ele como um Deus. É o que a gente vê nos nossos dias, muitos pastores aí, que são homens que começaram simplesinho. Hoje, a maioria da liderança endeusa eles. Nós temos o pastor presidente aqui. Tenho respeito, carinho muito grande por ele. Mas endeusar, isso aí é fora da Bíblia. João está lá na ilha de Patmos, de repente o anjo apareceu e entregou todas aquelas mensagens de Deus para João. João diz a Bíblia que em seguida ele prostou-se e adorou. E o anjo disse, não faças isso não. Eu sou conservo teu e dos profetas. Adora a Deus. Adoração é só a Deus. O respeito sim. O respeito, você não fala mal, você não critica. Se ele age de uma forma que você não gosta, você não bate de frente, deixa assim, porque a obra é de Deus e ele é que vai responder diante de Deus. Mas aqui o nosso reino não é deste mundo. Jesus disse, olha, meu reino não é deste mundo. E tem muitos pastores que acham que o reino deles é aqui. Eu quero dizer para você que a esperança da igreja, ela não está na política. A esperança da igreja não está na religião. A esperança da igreja não está na filosofia. A esperança da igreja está em Cristo Jesus, aquele Cristo ressurreto, que morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e em breve vem buscar a sua igreja. A nossa esperança é em Jesus. A nossa esperança não está na política. A nossa esperança não está na religião, mais uma vez eu repito. Mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. E o próprio Senhor Jesus, ele deu esse respaldo para nós. Quando começava com Pedro, nessa área do Filipe, capítulo número 13 do Evangelho de Mateus, 16, o versículo 13, melhor dizendo, Jesus disse, tu és Pedro, sobre essa pedra, voltou para si, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O irmão me mandou um áudio aí, de uma pessoa que ia no ônibus aí, e de repente uma mulher se endemoniou lá, e aí ao se endemoniar aquela mulher disse que o que vai assumir o governo no próximo ano, tinha convocado, tinha investido não sei quanto, e tinha vindo não sei quantos mil demônios para atormentar o Brasil. Pode vir todos os demônios. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. E além do mais, é o pai da mentira. Eu fiquei olhando aqueles irmãos ali no áudio, escutei uma boa parte daqueles, eram 2 áudios, e fiquei estarrecido porque aquelas pessoas expulsando aqueles demônios totalmente despreparados, irmãos. Despreparado é uma pena. Isso é que os pastores têm que fazer, ensinar a igreja, para quando se deparar com uma situação dessa aí, ter autoridade de Deus para repreender o demônio. Não ficar conversando com Satanás, o diabo é o pai da mentira. Quem conversa com o diabo é mentiroso igual ele, porque vai escutar a mentira dele. Deus nos deu autoridade, Jesus disse que eu vos dou autoridade para pisar escorpiões, serpente e toda a força do mal. Esse poder está na nossa mão, Jesus deu para nós. Os pastores, em vez de estar subindo aos palanques, deveriam estar ensinando a sua igreja, os seus
seus membros, como se deparar com um endemoniado e ter autoridade de Deus, unção de Deus para repreender aquele demônio. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo.